Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça sobre uma das mais conhecidas imagens do século XX nessa Nerdologia sobre o levante do Gueto de Varsóvia. O levante do Gueto de Varsóvia foi um ato de resistência da população judaica da Polônia contra a violência nazista, iniciado em 19 de abril de 1943, que durou aproximadamente um mês, quando muitos judeus preferiram morrer em combate do que nos campos de extermínio. Após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1939, o governo alemão já iniciou uma política de confinamento das populações judaicas da Polônia ocupada, especialmente em guetos nas principais cidades polonesas. Gueto é uma palavra de origem italiana, que se referia ao gueto de Veneza, no século XVI, o bairro da cidade onde era permitido que os judeus residissem segregados. Depois, o termo passou a ser associado com qualquer região onde vivem minorias, como resultado de processos legais, políticos ou sociais. Por exemplo, o termo é muito utilizado nos Estados Unidos em referência aos bairros pobres de grandes cidades, com maioria de população afro-americana. Durante a ocupação nazista de países europeus, mais de 1000 guetos foram estabelecidos, especialmente para judeus, mas também para outros povos perseguidos pelos nazistas, como os Roma, na época chamado de ciganos, um termo pejorativo que não deve ser utilizado. Os guetos, por vezes, coincidiam com antigos bairros judeus das cidades e eram marcados pela superlotação, com muitas pessoas em pequenas áreas, com pouco abastecimento de água potável, de saneamento adequado e de alimentos. As condições sanitárias dos guetos causaram dezenas de milhares de mortes. O Gueto de Varsóvia, capital polonesa, foi o maior dos guetos criados pelos nazistas. Foi estabelecido em novembro de 1940 pelas autoridades alemãs do novo território do Governo Geral da Polônia ocupada. A Polônia, ao contrário de outros territórios de países derrotados pelos alemães, era administrada diretamente pelos alemães, seja via territórios totalmente anexados, seja nos territórios parte do chamado Governo Geral. Antes da Segunda Guerra Mundial, mais de 3 milhões de judeus viviam na Polônia, cuja comunidade judaica remontava ao século XI, especialmente devido a políticas tolerantes de diversos monarcas poloneses que incentivavam judeus perseguidos em outras partes da Europa a viverem na Polônia, embora esses 1000 anos de história também tenham sido marcados por episódios de violência e antissemitismo. No Gueto de Varsóvia, quando de sua maior população, 460 mil judeus estavam confinados a uma área de apenas 3,4 km², com uma média de quase 10 pessoas por aposento. Muitas dessas pessoas foram trazidas à força de vilarejos próximos e cidades menores. Isso significava que cerca de 30% de toda a população de Varsóvia ocupava apenas 2,4% do território da cidade. É importante entendermos que, quando a Alemanha nazista ocupa e anexa partes da Polônia, a maioria dos cidadãos poloneses deixam de ser legalmente cidadãos com direitos. Apenas algumas dezenas de milhares que tinham origens alemãs foram reconhecidos. Os planos nazistas eram coloniais, de completa germanização dos territórios poloneses anexados, parte da ideia do espaço vital alemão. A população judaica seria confinada e gradualmente exterminada. A população polonesa seria submetida a trabalhos forçados e progressivamente substituída por colonos alemães, seja pela expulsão ou pela morte. Setores de elite da sociedade polonesa, como pesquisadores e políticos, seriam assassinados ou segregados enquanto necessário. Em julho de 1942, os nazistas iniciaram a deportação em massa dos habitantes do gueto para os campos de extermínio, sob a falsa justificativa de que os judeus seriam enviados para reassentamento ao leste, nos territórios soviéticos agora ocupados pelos alemães. O líder do Conselho Judaico do gueto, ao saber que havia sido enganado e que as pessoas estavam sendo enviadas para o seu extermínio, tirou a própria vida. Aqui é importante abordarmos outra questão, que merece uma nerdologia própria para ser aprofundada. Notem que estamos usando o termo campos de extermínio. O termo campo de concentração é muitas vezes utilizado como sinônimo de campo de extermínio, mas isso é impreciso. Campos de concentração são centros de confinamento de um grupo populacional por razões políticas, militares, colonialistas ou até mesmo sanitárias. Envolvem uma estrutura física e a vigilância para conter essas pessoas e existem desde o século XIX, em diversos locais, como na colonização europeia na África, na Ásia, na Rússia, na União Soviética, nos Estados Unidos e também no Brasil, como no Ceará no início do século XX.
Campos de extermínio, por outro lado, são locais construídos com o propósito do assassinato organizado em escala industrial de pessoas e são exclusivos do nazismo, que construiu e operou todos os 6 campos de extermínio que já existiram, todos no território da Polônia ocupada. Os nazistas também operaram campos de concentração, mas apenas os nazistas operaram campos de extermínio. Entre julho e setembro de 1942, cerca de 250 mil habitantes do gueto de Varsóvia foram mortos no campo de extermínio de Treblinka, como parte da Operação Reinhardt, um plano maior para o extermínio dos guetos. Meses antes, em janeiro de 1942, ocorreu a Conferência de Wannsee, quando parte representativa da liderança nazista decidiu pela chamada Solução Final, o extermínio dos judeus após sua exploração econômica. Registros da conferência sobrevivem e são provas dos crimes nazistas contra a humanidade. Em 1942, começam a circular notícias e boatos do verdadeiro destino das pessoas que eram colocadas em trens e nunca mais vistas. Em janeiro de 1943, a resistência judaica começou a se organizar no gueto de Varsóvia, inspirados também por levantes que ocorriam em outros guetos menores. A ideia era de que, quando os nazistas retomassem a deportação em massa de pessoas após o inverno, o gueto se revoltaria. No mínimo, eles morreriam lutando, algo que contraria um mito muitas vezes repetido de que os judeus simplesmente não resistiram ao Holocausto. As duas principais organizações de resistência foram a Organização Judaica de Combate e a União Militar Judaica, apoiados por comunistas da resistência polonesa. O levante começou no dia 19 de abril de 1943, véspera da Páscoa, a data mais importante do calendário judaico, quando tropas alemãs entraram no gueto. As guerrilhas judaicas conseguiram vários sucessos iniciais, forçando a substituição do comandante das tropas da SS nazista, que foi julgado pelos alemães por incompetência. Ele foi substituído por Jürgen Stroop, que ordenou uma repressão muito mais violenta, incluindo execuções públicas de mulheres e crianças. Nesse contexto que é registrada uma das fotos mais conhecidas da guerra, de um menino judeu nunca identificado, levantando as mãos em rendição. O levante durou cerca de um mês, deixando dezenas de alemães mortos. O gueto foi totalmente destruído por ordem de Hitler, e a população foi, em maior parte, deportada para campos de extermínio. Os sobreviventes, em sua maioria, foram os que conseguiram escapar e se juntar a outros grupos de resistência, com o último deles falecendo em 2018. Existe também um debate sobre o tamanho da participação de colaboracionistas poloneses antissemitas na repressão aos judeus poloneses e ao gueto de Varsóvia. Após a guerra, Jürgen Stroop foi julgado e executado por seus crimes na Polônia. Em 1948, foi inaugurado um monumento em homenagem ao levante do gueto de Varsóvia, onde o então primeiro-ministro alemão se ajoelhou em desculpas em 1970. Cerca de 90% de toda a população judaica da Polônia de antes da Segunda Guerra Mundial foi assassinada pelos nazistas de forma metódica e organizada no Holocausto. Cerca de 3 milhões de pessoas. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a Itália e a Segunda Guerra Mundial, perguntaram qual era o plano de fuga de Mussolini no fim da guerra. Ele fugiu de Milão, que era sua sede de governo em 1945, e pretendia cruzar a fronteira com a Suíça, país neutro onde pediria asilo. Ele foi capturado pelos partisanos socialistas e morto. Perguntaram também o que aconteceu com o monarca italiano, Vítor Emanuel III. Ele demitiu Mussolini para tentar se desvencilhar do fascismo e, em maio de 1946, abdicou do trono em favor do filho, também para melhorar a imagem da monarquia. No mesmo ano, foi realizado um referendo em que os italianos aprovaram a república. Ele morreu no exílio em Alexandria, no Egito. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima.